Espero que em breve a polícia de Mississauga fará uma pequena visita a ele. Eu disse a eles que ele estava armado e era perigoso. Você já esteve no Twitter e se questionou se alguém realmente queria dizer as coisas ultrajantes que postou ou apenas buscava engajamento? Se sim, você provavelmente já se deparou com Ian Miles Chong. Mas o que é surpreendente é que, além de uma constante enxurrada de tweets sobre todos os eventos tópicos conhecidos pelo homem, há um cara que passou as últimas 2 décadas envolvido em controvérsias online que eu acho que a maioria das pessoas não sabe. Como esse indivíduo conseguiu uma carreira lucrativa como crítico cultural? Bem, hoje é isso que vou tentar descobrir. A presença online de Ian remonta a 2002 no Codex, um site para discutir jogos de role-playing game. Ele era membro da equipe e escrevia análises como Sol Invictus e Hesiodem. Ele também moderava os fóruns, onde era frequentemente acusado de abuso de poder. Ian era muito impopular entre os usuários. Uma wiki inteira foi criada para documentar seu comportamento. Eles relataram sobre as proibições injustas, costumes estranhos e inverdades evidentes. OnePage explica como ele usou uma mangueira para lavar seu traseiro. Eles toleraram suas palhaçadas por anos, até que esquentou a troca de farpas com o desenvolvedor independente Clive Blakemore. Em 2005, Ian acusou Clive de ser racista. Ele postou no feed do site, gerando reação negativa. Você é uma das razões pelas quais este site é uma piada. Eu gostava de ler suas coisas, mas você é um idiota. Clive negou as acusações de Ian antes de fazer as suas. O Codex tinha uma sala de chat pública onde os usuários se encontravam, permitindo que o desenvolvedor obtivesse logs, expondo Ian como hipócrita. Ian foi pego dizendo insultos, elogiando Hitler e proclamando que os judeus não eram nada. Ele também se comparou a uma banana, amarela por fora e branca por dentro. Eu não me considero uma pessoa asiática. Eu sou chinês. Eu sou realmente racista, então não me considero asiático porque isso significa me generalizar com esses mestiços. Ian argumentou que foi tirado de contexto, mas foi contradito por outros funcionários. Eles apontaram para outros exemplos públicos de seu racismo. Como resultado, o blogueiro desonrado foi demitido, tendo causado mais problemas do que valia. Eles refletiram sobre isso na revisão de fim de ano do site. Certamente irritamos o Exidium, que agora está no Hellgate Guru. Ele tem dito que somos estúpidos nos últimos meses. Ian saiu para seguir uma carreira no jornalismo de jogos. A controvérsia pouco atrapalhou seus empreendimentos posteriores. Ele conseguiu transformar suas críticas em um trabalho mais legítimo, movendo-se entre publicações com cada degrau mais alto que o último. Ele se identificou como um turbofeminista quando a justiça social se tornou um ponto de discussão popular. Essa reinvenção foi bem sucedida, mas não o protegeu muito de controvérsias. Um obstáculo inicial foi sua retrospectiva de Hellgate London em 2010. O role-playing game de ação online foi lançado 3 anos antes do grande desapontamento. Apesar disso, Ian não disse nada. Isso porque ele foi levado pela Electronic Arts para visitar São Francisco com outros fãs. Eles passaram 3 dias com os desenvolvedores, desfrutando de um fim de semana luxuoso. Os fãs assinaram um acordo de não divulgação antes de testar o jogo. Ian sentiu um aperto no estômago ao perceber que aquilo era decepcionante. Mas ele escolheu permanecer em silêncio, pois falar negativamente seria uma traição aos seus recentes companheiros de bebida. Depois, representantes da Intel e da Microsoft chegaram com presentes. Cada um recebeu gratuitamente uma unidade central de processamento de última geração, uma placa-mãe e uma cópia do Vista Ultimate. Seus apelidos seriam adicionados ao jogo como itens únicos. Se você já jogou o jogo e encontrou uma couraça templária única chamada Souls Invictus, ela se refere a mim. Ian estava tão extasiado que forneceu a eles um depoimento brilhante. Ele expressou sua preocupação em particular depois, mas foi advertido como parceiro de publicação. É por isso que levou 3 anos para ele criticar o jogo publicamente. O artigo foi controverso, pois Ian efetivamente admitiu que foi bajulado para não dar cobertura negativa. Isso foi apenas o começo, pois logo surgiram mais questões éticas. Ian tornou-se o editor-chefe da GameRanks e consultor de mídia social para o Global Post. Ambos foram investigados após a descoberta de sua conta no Reddit em 2012.
Ele se registrou em 2008 como Sol Invictus, moderou muitos dos maiores fóruns do site, acumulando mais de 350 mil karma de link. A lista incluía Ask Reddit, Politics Funny, WTF e Today I Learned. Em janeiro foi feita uma postagem sobre Ian em Report the Spammers. Ele foi pego usando múltiplas contas para promover sites nos quais tinha interesse financeiro. Sol Invictus é o maior spammer no Reddit. Ele lucra com os cliques em sites que posta repetidamente aqui. Estamos sendo manipulados por ele. Sol Invictus não quer que sua maior fonte de renda perceba o quão desprezível ele é. A postagem passou quase despercebida, exceto pelos administradores do Reddit. Eles removeram suas contas um mês depois, com as consequências em uma série de artigos do Daily Dot. Na época, ele era o reditor mais influente a ser banido. O primeiro relata seu banimento, já o segundo oferece mais detalhes sobre o ocorrido. Eles confirmaram seus laços com a Global Post e fornecem uma citação dele em sua defesa. Estou longe de ser o único usuário de alto perfil no site que envia seu próprio conteúdo. Não fui cauteloso o suficiente ao escolher meus amigos e inimigos como deveria. Este incidente trouxe muita atenção negativa para Ian, que manteve sua posição na Gameranx. Enfrentou críticas durante todo o mandato. O mais grave foi um artigo que acusou falsamente o youtuber KSI de assédio sexual. O foco era um vídeo no qual o KSI, de brincadeira, perguntou a garotas se poderia paquerá-las em uma convenção. O artigo intitula-se Assediar sexualmente mulheres, verbalmente ou de outra forma, em convenções de jogos não é aceitável. O vídeo começa com ele apresentando uma modelo em uma camiseta tap-out e a chamando de peitos enormes. Pouco depois, ele pergunta a outra garota do stand se pode fazer motorboat nela, o ato de enfiar o rosto com força nos seios de uma mulher. Não importa se é para fazer rir. Não importa se ela está vestida de maneira provocante. Em nenhum momento é aceitável tocar ou molestar mulheres. Embora Ian não tenha escrito o artigo, ele o defendeu no Twitter. Isso incluiu discutir com Brandy Brewery, a mulher real que foi motorboated. Eu não fui assediada sexualmente. Tenham sensatez. O artigo foi escrito sem entrevistar nenhuma das mulheres envolvidas. Ian se recusou a assumir a responsabilidade e mudou o objetivo. Entendo, não quis dizer que era você, mas as outras garotas não pareciam interessadas. Bem, as outras não foram tocadas, então quem mais seria a pessoa assediada de quem você falou? Na verdade, a primeira e a última garota foram tocadas com o microfone. Ela não parecia gostar disso, pelo menos é o que parece no vídeo. Com o microfone, meu Deus, não era o pênis dele. Sério, saia do computador e conheça uma garota. Eles só estavam desconfortáveis. Contudo, o artigo jamais foi retirado. Na verdade, KSI foi banido de todos os futuros eventos da Eurogamer, com as acusações o seguindo por anos. Tornou-se um dos exemplos usados para indiciar o estado da mídia de jogos, preparando o palco para o Gamergate em 2014. Este não é um vídeo sobre o movimento online, mas precisa ser entendido para explicar o Ian Milestone que conhecemos hoje. Simplificando, Gamergate foi um movimento online que visava abordar a ética no jornalismo de jogos, ou uma campanha de assédio contra mulheres nos jogos, dependendo da perspectiva. Foi provocado por um caso entre a desenvolvedora Zoe Quinn e 5 caras da indústria. Buscou abordar o compadrio e uma percebida falta de integridade, mas logo se tornou um debate sobre sexismo e política identitária. Isso, aliado a alegações de assédio, tornou o movimento ineficaz e impulsionou as carreiras de várias figuras online. É aqui que voltamos para Ian, que foi alvo de muitas de suas críticas. Ian foi imediatamente desdenhoso, indo a público para dizer ética no jornalismo de jogos é fucking jornalismo de jogos. Quem dá a mínima? Ei, Gamergate vão se fixet. Ele escreveu 8 artigos sobre o assunto, retratando-o como uma campanha de assédio. O movimento Gamergate foi fundado com base no assédio à desenvolvedora independente de jogos Zoe Quinn e é responsável pelo assédio a vários outros desenvolvedores de jogos, críticos de mídia como Anita Sarkeesian e seus apoiadores na indústria de jogos. Em resposta, o Gamergate vasculhou seu passado e encontrou antigos registros de chat racistas. Eles foram ainda mais divulgados em um artigo pelo polêmico streamer Ethan Ralph. Ian pediu desculpas, mas culpou a cultura tóxica dos jogos.
Preciso falar sobre uma coisa. Tenho certeza de que alguns de vocês que viram minhas interações com GG podem atestar a toxicidade do problema que eu disse algumas bobagens enquanto jovem e sob a influência da comunidade de jogos muito tóxica que está tentando me difamar hoje. Peço desculpas por ter dito essas coisas no passado e continuarei a trabalhar e a defender contra as quantidades excessivas de racismo e antissemitismo nos jogos. Obrigado por me ouvir. Ian disse mais tarde que não estava tentando culpar ninguém e esclareceu que tinha 16 anos na época. Isso caiu em ouvidos surdos, pois os detratores continuaram a chamá-lo de intolerante. Um comentário de Kotaku in Action, um subreddit pro Gamergate, diz: Ian Miles Chong, um conhecido antissemita, entre outras coisas, ainda está em uma posição de poder entre os anti-Gamergate. Parece que um lado valoriza sua credibilidade. Em resposta, um usuário defendeu Ian, mas seu comentário foi apagado. Vamos evitar difamações neste sub. Isso nos faz parecer tão ruins quanto o outro lado. Desde quando a verdade é difamação? Vamos lá, somos melhores que isso. Descobriu-se que a conta pertencia a Ian, o que foi comprovado em um Internet Relay Chat vazado para os moderadores do Reddit. Também revelou que Ian continuou a enviar spam de seus próprios links anos após ser pego. Em outubro de 2014, Ian chamou a atenção do moderador do Kotaku in Action, 28 Dance. Ele acusou o homem de ter outra conta onde se vangloriava de agredir mulheres. Então, o Gamergate tem um estuprador real em seu meio, liderando o grupo em um movimento que alega não ser sobre misoginia. Não, você interpretou mal. Ele realmente afirma ter cometido estupro? Ian voltou atrás nisso dentro de uma hora, esclarecendo que era acreditado e impossível de provar. Somente um administrador do Reddit com acesso aos registros de protocolo de internet pode provar isso. Para deixar claro, não havia evidências, mas ele estava disposto a fazer as acusações sem fundamento. No final, seu ataque de caráter foi bem sucedido, pois Dan foi removido do cargo de moderador. O mesmo não pode ser dito sobre sua campanha contra Ryan Coons, o desenvolvedor de Honey Pop. Honey Pop é um simulador de encontros adulto com quebra-cabeças, lançado no início de 2015. O projeto arrecadou mais de United States dólares dos Estados Unidos 50 mil no Kickstarter. O jogo recebeu críticas daqueles que acharam que era um jogo assustador para incels. Ryan zombou deles, chamando-os de S-Jobios, e se recusou a censurar seu projeto. Isso conquistou o respeito e o apoio financeiro dos Gamergaters. O lançamento de Honey Pop foi tão bem sucedido que chegou ao 7º lugar na lista de mais vendidos do Steam. O sucesso enfureceu Ian, que tweetou incessantemente. Aparentemente, os criadores de Honey Pop pensam que há uma conspiração justiceiro social contra o seu jogo. Ele está bajulando muito o Gamergate, o que é deprimente. Isso pode incentivar outros desenvolvedores a cortejarem o Gamergate. Sabe de uma coisa? Eu não dou a mínima. Sinta-se à vontade para se revelar como um pedaço de lixo. A diatribe culminou em um artigo para o GamerInks, onde ele tentou banir o Honey Pop. Seu argumento se centrava em um patch oficial que reintroduzia a nudez no jogo. Ian alegou que isso violava os termos de serviço do Steam e contatou a Valve para comentar. Violar os termos de serviço do Steam é tão ético, pessoal. A campanha foi breve, pois Honey Pop foi lançado no dia seguinte, uma vitória jogada na cara dele. Se você quer gastar seu dinheiro no Honey Pop, é sua escolha. Estranhamente, foi depois disso que Ian pareceu ter uma mudança de coração. Veja, ele começou a adotar posições mais neutras que não se alinhavam com suas visões anteriores. Por exemplo, criticando a Polygon, tirando pontos por conteúdo maduro. Isso chamou a atenção do Kotaku em Ação, que comentou sobre sua mudança súbita de opinião. Estou confuso com a mudança dele, já que ele tem feito sentido constantemente por quase 2 meses agora. Ele viu a velha guarda caindo? Ele decidiu se apoiar em suas próprias opiniões? Não faço ideia, mas muitos não estavam comprando isso. Ele é um oportunista. Ele vai para qualquer lado que pareça lhe conceder mais poder. Ratos fugindo de um navio de jornalismo de jogos que está afundando. Esse sentimento mudou quando Ian pediu desculpas formalmente ao Gamergate em 26 de maio de 2015, pedindo desculpas por representar erroneamente os jogadores de forma ampla e demonizá-los pelo crime de gostar de videogames. Eu me juntei às vozes desumanizadoras atacando meus colegas jogadores. Eu era totalmente intolerante. Eu estava sendo um idiota. Eu tinha perdido meu caminho.
Eu não tinha o direito de desumanizar nem atacar os jogadores como um todo. Ele também se distanciou do movimento de justiça social. Não vejo nada errado com a justiça social como ideia, mas como movimento é outra história. Apesar de ter ideais, é fácil se perder em um lamaçal de insultos e ataques desumanizadores quando envolvido em uma batalha acirrada nas redes sociais. Este é o meu pecado. Eu contribuí para uma atmosfera de intolerância e agressão. Pode parecer hipócrita da minha parte criticar a indignação em tweets recentes. Eu procurei algo para me opor, e ainda me pergunto agora como essas questões importam quando causaram dor aos outros. Desculpe se em algum momento te magoei. Na época, o pedido de desculpas pareceu sincero, refletido em sua resposta. Eles acolheram Ian calorosamente quando ele começou a reportar positivamente sobre o subreddit. Adotei uma posição de confiar, mas verificar em relação ao pedido de desculpas inicial do Chong. Crédito onde é devido, ele tem agido com princípios desde então. Logo, Ian criticava o feminismo e acusava Kotaku de representar tudo de errado no jornalismo de games. O jornalismo de jogos está morrendo porque a maioria dos jogadores não confia em blogueiros movidos por agendas que estão mais interessados em reclamar de política. Os que antes o criticavam agora eram fãs fiéis que comemoravam sua nova postura. Ian eventualmente escrevia para Hit Street, The Sun e outros veículos de notícias gerenciados pelos mesmos donos da Fox News. Foi por volta dessa época que sua cobertura começou a se afastar dos jogos. Seu último confronto notável com seu antigo grupo foi com os vazamentos de chat do Khan. Em resumo, a Crash Override Network era uma organização anti-assédio iniciada por Alex Lifshitz e Zoe Quinn. Eles se associaram à Feminist Frequency, seu patrocinador oficial. Em agosto de 2017, mais de 850 mil linhas vazaram de seus grupos no Skype. Isso provou que muitos alvos do Gamergate estavam conspirando em algum nível. Isso incluiu Ian Miles Chong, que doou e trabalhou com Zoe Quinn. Mais tarde, o GamerInks adicionou divulgações para abordar o problema. A cobertura do Gamergate nesta época não foi feita de boa fé. Ian Miles Chong era membro do Crash Override nesta época. Ian assumiu seu envolvimento e confirmou que eram reais. Inclusive escreveu um artigo sobre o assunto para a Hit Street. Além de doxing e esperar que a multidão envergonhasse publicamente os expostos, o grupo foi além e discutiu contratar empregadores para demitir pessoas. Isso incluiu silenciar um membro das Forças Armadas e destinatário do Coração Púrpura por apoiar o Gamergate, contatando seu oficial superior. Não faltaram ameaças de processar qualquer pessoa que apoiou o Gamergate até a ruína financeira. Não havia volta. Ian queimou as últimas pontes com seus colegas. Mas isso se provou benéfico a longo prazo. Ele começou a escrever sobre youtubers céticos e o Pepe, o Sapo. O último foi em defesa contra alegações de que o meme era antissemita. Não, Hillary, Pepe, o Sapo não é um meme racista. Posteriormente, a publicação pediu desculpas. Este artigo estava errado e nunca deveríamos tê-lo publicado. Pepe, o Sapo é antissemita? O artigo de Ian foi retirado após alegações de evidências apresentadas a ele. Ele reiterou isso no Twitter, onde foi chamado de vendido. Eu estava certo sobre Steel Grey. Ele não mudou de ideia sobre o Gamergate, apenas segue o dinheiro. Mas isso foi um pequeno contratempo no grande esquema das coisas, já que ele aproveitou a eleição presidencial de 2016. O ponto de virada foi a cobertura dele sobre Antifa e os recentes protestos em universidades. Esta foi a era de ouro de ser um antijusticeiro social na internet, e ele era popular o suficiente para conseguir uma entrevista na televisão nacional com Tucker Carlson. Então, quão real é isso? É 100% real. Vimos isso nas manifestações contra Milo Yiannopoulos na Universidade da Califórnia, Berkeley, e vimos mais recentemente em Evergreen, vimos em Seattle, vimos em uma variedade de lugares nos Estados Unidos, Baltimore, Mississippi, em todo lugar. Em junho de 2017, Ian começou a escrever para o The Daily Caller, um site de notícias de direita fundado por Tucker Carlson e Neil Patel. Ele contribuiu com 320 artigos no próximo ano. Eles cobriram assuntos como BuzzFeed, política de identidade e feminismo. Isso incluiu feministas masculinos, para os quais ele declarou que os caçadores de bruxas se tornaram as bruxas caçadas.
Feministas masculinos, autoproclamados paradigmas de virtude sexual, enganam as mulheres a pensar que estão seguras. Dizem que respeitam as mulheres. Eu sou um dos bons. Você pode confiar em mim para não se aproveitar de você. Ao fazer isso, eles conseguiram se infiltrar em espaços seguros feministas. Esses homens creem no que dizem, mas é só porque pensam que todos os outros homens são predadores sexuais. Eles agem superiormente aos outros homens porque acreditam que são os únicos capazes de controlar sua natureza. A ironia não foi perdida por aqueles que acompanharam sua carreira. Ian foi inconsistente como ideólogo. Ele se opôs às caças às bruxas até que as acusações se tornassem convenientes. Ele criticou a arte de pessoas socando nazistas, enquanto suas faixas mostravam Donald Trump, Jordan Peterson e Milo Yiannopoulos espancando feministas com a ajuda de Ugandan Knuckles. Havia inúmeros exemplos disso, pois ele sempre parecia se contradizer. Qualquer suposto princípio caía por terra, pois ele constantemente compartilhava informações erradas. Um exemplo se refere ao ataque de carro em Charlottesville. Em 12 de agosto de 2017, o supremacista branco James Alex Fields Jr. lançou seu carro contra uma multidão no comício Unite the Right. O ataque feriu 35 pessoas e matou Heather Heyer, de 32 anos. Dentro de horas, Ian tweetou: "E se eu te dissesse que a enquete do Furchan se mobilizou para descobrir quem é o motorista do carro de Charlottesville e não é quem você pensa que é?" A resposta não foi dada, pois aparentemente mudaram de ideia. A enquete agora sugere que pode ser algum indivíduo possivelmente de extrema direita. Hoje em dia é difícil saber, aguarde a polícia. Ian ridicularizou jornalistas no passado por caírem em armadilhas do 4chan. O provocador da internet era criticado por provocar raiva com artigos que nem havia lido. Ele uma vez tweetou uma manchete que dizia: "Armar professores colocaria em risco os estudantes de cor." Ele deturpou isso antes de afirmar que era conjectura baseada em histeria quando corrigido. Confrontado com as citações, ele alegou serem de décadas atrás e selecionadas cuidadosamente. Em outra ocasião, ele tuitou: "Intelectual, empático, escolha um." Fazia parte de uma thread onde ele afirmava que o comércio transatlântico de escravos não ocorreu até o século XVIII, o que é falso. Críticos diriam que Ian questionaria sem fundamento a autenticidade de algo que não se encaixasse em sua narrativa. Quando um imigrante de 22 anos escalou um prédio para salvar uma criança de 4 anos, ele chamou isso de encenado. Como uma criança pequena tem força física para se segurar de qualquer forma. Isso não tinha fim, priorizando a indignação acima de tudo. Em 14 de março de 2018, o amado cientista Stephen Hawking faleceu. Ian usou isso para desabafar sobre alegações de misoginia. A turma de indignação feminista reagiu de forma previsível ao saber da morte de Stephen Hawking. O único problema é que ele incluiu tweets feitos muito antes de Hawking morrer. Era um ciclo em que ele exagerava ou inventava indignação para gerar engajamento. Isso foi amplamente abordado em relação ao jogo indie Cuphead. Ian foi o primeiro a compartilhar o notoriamente ruim gameplay do jornalista Dean Takahashi, usando sua viralidade para espalhar medo. Suas alegações foram abordadas em um vídeo do criador Chan, que recebeu 800 mil visualizações. É difícil confiar nas recomendações de jornalistas de jogos que não possuem os reflexos básicos necessários para jogar. Isso explica o encanto deles por simuladores de caminhada. Isso é uma grande extrapolação. Dean Takahashi, a única pessoa que foi ruim em Cuphead por um tempo em uma exposição de jogos, agora é todos os jornalistas de jogos sendo terríveis em todos os jogos, o tempo todo. Tudo isso apesar da prévia de Takahashi do jogo e a posterior revisão real no site elogiarem a dificuldade do Cuphead. Em certo momento, as opiniões de Ian eram ininteligíveis. Ele negou o aquecimento global, argumentando que a mudança climática era uma farsa neomarxista. Os detalhes não importavam enquanto ele discutia com figuras como Chelsea Manning. As poucas amizades não políticas que ele tinha se dissiparam, como visto nesta troca com o artista Shen Comics. Eles já haviam interagido antes, mas a bagagem se tornou demais para Shen ignorar. Ian, sem ofensa, mas sempre que você retuita algo meu, recebo os piores tipos de caras da Red Pill nas minhas menções. Se você quer me apoiar, ótimo, mas espero que esteja disposto a me ouvir e reavaliar algumas coisas sobre sua visão de mundo, como já fez antes.
Durante essa era, o Sr. Chong foi rotulado como nazista, alt-right, e eventualmente colocou o PewDiePie em apuros por segui-lo. Sua defesa do youtuber é provavelmente a maior contribuição que ele já fez online. Depois que o criador se meteu em problemas por dizer a palavra N, Ian o defendeu chamando isso de um momento acalorado de jogador. A frase se tornou um meme atemporal que a maioria das pessoas nem sabe que remonta a ele. Ian virou piada entre perfis esquerdistas. Eles ressaltaram as críticas, mas acharam graça além da retórica. Por exemplo, tweets bizarros que mostram que ele lidava com uma infestação constante de formigas. Minha cama está cheia de formigas mortas e meio mortas. Você acredita que eu deitei na cama mais cedo com as formigas? As luzes estavam apagadas. Meus pés estão cobertos de mordidas agora. Você nunca viu horror até você... Você nunca viu horror até ver formigas saindo do seu teclado. Minhas migalhas de bacon já estiveram cheias de formigas uma vez e eu não tinha ideia até moer um monte delas em nós. Uma vez minhas migalhas de bacon tinham formigas e eu não sabia até moer várias delas na sopa que estava comendo. Ele ganhou o apelido de Homem-Formiga, o que o deixou tão chateado que aparentemente citava no tweet quem mencionasse isso. E Ian tentou desviar mais tarde, alegando que era racista contra os asiáticos. Para alguém que se autodenominava turbofeminista, Ian tinha opiniões bastante questionáveis. Ele se posicionou contra o culto feminista e afirmou que as mulheres usavam o sexo como um cetro. Em resposta a um artigo acusando um feminista masculino de assédio sexual, Ian respondeu: "Feministas vão te acusar de estupro. Feministas masculinos vão te estuprar." Os dois combinam. Ele também era contra sindicatos devido ao seu orgulho e feminismo. Isso levou muitos a chamá-lo de incel, embora Ian negasse. Seu próprio empregador discordava dele. Veja, Ian também escreveu para o site de Milo Yiannopoulos, Dangerous. Seus artigos foram publicados na seção Incel Corner. O resultado foi uma enxurrada de memes comparando-o a outros incels famosos. Ele se defendeu anunciando publicamente que tinha uma namorada. Então, ei, eu tenho uma namorada? Certamente mostrei a vocês fotos que continuam trazendo à tona o canto dos incel. Furque-se Milo por nomear a seção geek assim. Isso pouco acalmou a zombaria, pois Ian e sua namorada estavam em um relacionamento aberto à distância. Ele até continuou a defender Milo depois que clipes ressurgidos mostraram ele defendendo relacionamentos entre homens e meninos menores de idade. Ian respondeu: "Você não tem ideia do que é ser gay ou como é crescer como um adolescente gay no lugar dele. Não fale sobre isso e haja como se fosse algum tipo de autoridade sobre homossexualidade." Sua desconsideração pela verdade acabaria sendo sua ruína no Daily Caller. Em 2018, um atirador solitário disparou em um torneio de Madden em Jacksonville, Flórida. Ian afirmou que o atirador era membro da resistência anti-Trump, citando uma conta no Reddit chamada Raven Champs. Isso foi desmentido quando o usuário comentou confirmando que estava livre e vivo. Ian se recusou a aceitar isso, inventando uma teoria da conspiração. Então esta conta voltou à atividade misteriosamente, após quase 2 semanas inativa, depois de 4 anos de atividade constante, para desmentir alegações de que pertencia ao atirador. Não há como provar que pertence ou não ao atirador, mas o Twitter da Resistência está em festa porque um atirador em massa não era um deles. Ele então alegou que isso não importava, minimizou as ações e deu um pedido de desculpas insincero. A infração foi tão grave que Ian acabou sendo demitido. O editor-chefe acabou de me dizer que Ian Miles Chong agora não está mais afiliado ao Daily Caller de forma alguma, e que ele é apenas um aleatório. Ele logo removeu o site de sua bio no Twitter. Pode parecer que a relevância mainstream de Ian acabou ali, mas não foi o caso. Seu auge, na verdade, veio vários anos depois, mas teria que esperar, pois Ian se viu envolvido em uma reação negativa de uma esfera totalmente diferente. Após o Gamergate, vários canais anti-justiceiro social seguiram postando vídeos. Eles ficaram conhecidos como céticos ao abordarem outros assuntos. Era inevitável que esses argumentos se transformassem em debates ao vivo, geralmente em reuniões simples do Google, com avatares anônimos. No fim de 2017, vários desses criadores se interessaram por lives.
Eles discutiram diversos tópicos polêmicos no que foi chamado de Internet Blood Sports. Como você pode imaginar, o apelo estava mais no drama do que nas questões reais envolvidas. Muitos dos envolvidos já não gostavam de Ian, como o Sr. Medicare, também conhecido como Jim. Eu quero ouvir isso. A última vez que estive ao vivo com Ian foi quando ele entrou com Destiny e basicamente tentou falar mal de Destiny. Destiny disse, você é um completo idiota. Você escreveu um artigo e nem sabe do que está falando, não consegue nem lembrar das coisas que escreveu no seu próprio artigo e tudo que ele mencionou estava errado. Você sabe, o Ian, é Ian ou Ian? Sim, sim, quero dizer. Ele meio que te colocou na linha com o seu artigo. Eu? Sei. Como você tem que Tem que admitir que eu quero dizer. Sim, eu faço. Admita que sim. Mas outros estavam dispostos a dar a ele uma segunda chance. Foi nessa comunidade que ele fez amizade com Andy Warski, apresentador do Warski Live. No final de 2018, eles criaram o canal Hype Break, destinado a cobrir notícias e análises de jogos. Eles alcançaram 20 mil inscritos em 4 meses. Apesar disso, o projeto teve vida curta, pois Ian se revelou um problema. O primeiro sinal de alerta veio em março de 2018 com um vídeo intitulado Ian Miles Chong me enviou os documentos de alguém. Foi postado por um youtuber de esquerda chamado David Sherritt. David alegou que Ian tentou lhe dar informações obtidas por um detetive particular sobre um direitista que ele não gostava, incluindo nome completo, locais de emprego e currículo. Ian disse que reuniu essas informações com a ajuda de detetives particulares e então disse, cito, "A única maneira de chegar até ele é através da sua família." Agora lembra das coisas suspeitas que ele me acusou e que eu aludi? Bem, uma dessas coisas incluía fazer parte de uma equipe de doxing. Eu não sei o que ele esperava que eu fizesse com essa informação. Mas claramente há uma razão pela qual ele veio até mim com isso ao invés de alguém com quem ele se dava bem. Ian respondeu alegando que estava apenas tentando ver o que a personalidade da internet faria com isso, e David traiu sua confiança. Então ele fez parecer uma jogada de xadrez do forte. Fazer David e seus seguidores de esquerda apoiarem os neonazistas é o maior truque que já realizaram. O que eu fiz? Apesar de risível em retrospecto, a desculpa era plausível o suficiente para que alguns acreditassem nele. Porém, as tensões seguiram crescendo no setor. No dia 20 de outubro, Ian foi confrontado no Killstream por Wild Goose, a pessoa que ele tentou doxar. Eu estava tipo, o Brasil Game Show trollou todos os jornalistas de jogos, essa era a minha compreensão. Foi exatamente o que fizeram. Todos os jornalistas de jogos foram doxados durante o Gamergate. Associá-lo diretamente a esses atos que Brasil Game Show não é um grupo grande e Guzzi é muito ativo nele. Ian afirma que mirou em Guzzi por ele fazer parte do grupo que trollou jornalistas durante o Gamergate. As informações foram obtidas com a ajuda de um usuário do Twitter chamado Mombot. Eles são vistos conversando sobre a família de Guzzi, que não sabia de suas ações. Fui claramente enganado. A ideia era que você fosse esse cara, certo? E que a única ameaça pra você era não ir lá e expor seu pai. Então a ideia aqui era que nós contássemos ao seu pai sobre o que você está fazendo. Nós contamos ao seu pai sobre o que você está fazendo porque ele é alguém importante, certo? Você sabe quantos anos eu tenho? Não, eu não faço ideia. E eu tenho cerca de 30 anos. Então, eu não moro com meus pais. Eu não me importo com o que meus pais pensam. Guzzi afirma que Ian denunciou a casa de seu pai, e durante a invasão, a polícia jogou uma granada de luz, que feriu gravemente o cachorro da família. Ian ri disso, o que ele mais tarde afirmou ser sarcástico. Não só tive que renunciar ao meu emprego, mas vários delegados do xerife apareceram na casa do meu pai e jogaram uma granada de luz na piscina com o cachorro do meu pai. Então você explodiu um labrador retriever amarelo por causa de Identidade equivocada. Eu entendo que isso é considerado comida no seu país, mas... Sim, eu sei. Realmente não merecia ser atingido por uma granada de luz. Peço desculpas por isso. Ela é chata agora, ela é chata... Oh, mande meus cumprimentos. Sim, mas sério, aquilo foi péssimo. Agora você está rindo. Você acha isso engraçado? Não, absolutamente não. Ian foi atacado por todos na transmissão, o que o levou a renegar os esportes de sangue na internet. Ele tentou se distanciar e fez planos discretos para vender o Hype Break. Estava prestes a assinar um contrato que lhe dava a propriedade exclusiva do canal.
Tudo mudou em 24 de julho de 2019, quando Andy descobriu ao vivo que Ian vazava suas informações pessoais para detratores, mas não foi rápido o bastante, pois Ian conseguiu bloqueá-lo da conta. Ian Miles Chong roubou o canal Hype Break, que era meio dele e meio meu, bem no meio. E por que ele roubou o canal? Bem, porque alguns dias atrás eu descobri em uma transmissão ao vivo que ele estava conversando e dando informações para pessoas que estavam ativamente tentando arruinar minha vida. Ele mudou todas as senhas, todas as autorizações em 2 etapas que eu tinha. E o engraçado é que, quando eu estava trabalhando com ele, ele me disse que precisaríamos usar ambas as nossas senhas de autorização para mudar a senha. O que significa que ele mentiu para mim e conseguiu mudar a senha apenas com a senha de autorização dele. Chamou Andy de viciado em cocaína delirante e apontou seus erros legais. Ele me ameaçou de processo hoje cedo. Ele deletou o tweet ao perceber o quão cretino ele era por nunca ter assinado nenhum acordo. Foi em resposta ao Andy provocando um vídeo que saiu no dia 26 de janeiro. Ele explica a história deles em detalhes com insights sobre a saída do Ian da Gameranx. Mas você sabe, Gameranx, ele começou com eles e foi demitido por razões óbvias, mas aqui está algo que Gameranx talvez não saiba. Gameranx, você sabe que ele ainda é um gerente no seu canal e nos mostrou suas análises. Mostrou a todos suas análises e ri sobre isso. Deixe-me adivinhar, você está ganhando cerca de 65 mil por mês. Andy foi acordado por... Após 6 horas, fui interrogado por detetives que entraram em casa, alegando terem recebido uma denúncia de que eu atiraria em pessoas. As informações do denunciante correspondiam ao que Ian sabia sobre mim. Andy postou outro vídeo afirmando que Ian tentou silenciá-lo. Ei, Miles Chung, você diz para largar a coca. Bem, eu não estou na coca porque eu acabei de ter 2 policiais, 2 detetives me interrogando e revistando minha casa. Eu permiti que eles revistassem minha casa, então eles não encontraram nada. Ian negou isso e afirma que eles eram melhores amigos, nós éramos parceiros de negócios, éramos melhores amigos, tínhamos planos, ele deixou tudo cair por terra e me deixou carregar o canal sozinho. Eu carreguei o fardo. Após isso, diversas miniaturas de Andy foram modificadas para imagens inadequadas. Foi uma retaliação adicional para tentar bani-lo silenciosamente. Agradeço todos os avisos. Meu agente ficou acordado enquanto eu ainda estava dormindo, lutando contra miniaturas de pornografia gay. Ian ainda era um gerente no canal. Meu agente viu as mudanças virem da Malásia. A comunidade começou a discutir a controvérsia, mas curiosamente os vídeos sobre o tema foram desmonetizados. Isso chamou a atenção de Kim Starr, que os convidou para o Drama Alert. Ian recusou. Em 1º de fevereiro, Kim postou um áudio vazado onde Ian admite ter feito swatting. Ele vai fazer um vídeo sobre mim. Isso realmente me irritou. Não precisava ver isso. Estou feliz em deixá-lo me deixar em paz. A minha mão. Então eu chamei a polícia. Eu liguei para a polícia denunciando ele. Eu sei o que ele faz, sei que ele tem armas de fogo ilegais. Sei que ele está profundamente envolvido com a alt-right. Sei que ele tem muita cocaína em casa. Sim, eu até falei com eles ao telefone. Então, quem sabe, talvez eles façam uma visita a ele muito em breve. Isso foi seguido por um segundo clipe que implica que foi uma tentativa de assassinato. Espero que em breve a polícia de Mississauga faça uma pequena visita a ele. Eu disse a eles que ele estava armado e era perigoso, porque ele tem armas e que ele é propenso a surtos de esquizofrenia e episódios de violência. Então ele pode ter uma surpresa. A resposta de Ian foi desanimadora, mas dadas as evidências, não havia muito a dizer. Ele deletou 622 tweets antes de, novamente, chamar Andy de viciado em cocaína, que estava inventando coisas para causar drama. Ele então tentou provocar simpatia, alegando receber ameaças fatais. Ele não conseguia manter sua história coerente, frequentemente se atrapalhando e admitindo certos detalhes. Todo o escândalo foi coberto em um vídeo de Mr. Medicare intitulado Ethical Ian. Esse era o áudio de Ian Miles Chong.
ex-turbofeminista e jornalista de videogames, comentando ter acionado a polícia contra um homem que postou um vídeo ofensivo sobre ele no YouTube. Se isso soa tão insano para você quanto para qualquer pessoa com um cérebro funcional, então prepare-se para se surpreender. Ian ficou quieto por alguns dias antes de voltar com sua própria cobertura. Esportes sangrentos online e trolls pagos aterrorizando a internet. Ian admite ter denunciado Andy por atividades ilegais, mas afirma se arrepender. A experiência o fez mergulhar em depressão. Eu enfrento pensamentos quase suicidas, não a ponto de me ferir, mas o bastante para desejar sumir. Pode vir de um lugar de egoísmo, já que sou forçado a remoer tudo o que perdi. Isso foi mal recebido, até mesmo o Kotaku em ação que o apoiou até este ponto. O subreddit inteiro se revoltou contra a promoção do moderador de Ian, chamando-o de psicopata. Ian Miles Chong tentou matar Andy Warski. No segundo vazamento de áudio, esse era literalmente o objetivo declarado dele. Este subreddit promoveu Ian Miles Chong tão fortemente que essa situação faz com que todas as pessoas envolvidas com KIA pareçam extremamente estúpidas. Os moderadores, os redditors, todos. Ian ficou em baixa por um período de tempo antes de retornar ao Twitter com força total. Em maio de 2019, ele se juntou ao Human Events, um site conservador de notícias e análises. Ele escreveu um artigo sobre a verdadeira história do Gamergate, terminando com o comentário perspicaz de que ajudou a tecer a narrativa. Estou aqui para esclarecer tudo. Isso ocorreu enquanto escrevia críticas focadas apenas em política identitária. Ian também começou a brigar com os direitistas novamente. Ele chamou Nick Fuentes de incel antes de se gabar de sua própria perda de peso, mencionando também Scott Greer. Isso ocorreu várias vezes. Ele denunciou todos que citaram o caso Warski. Apesar de tudo, Ian manteve-se firme em sua determinação. Porém, o desfecho do Hype Break surpreendeu muitos. Ele seguiu usando a marca, contratando um usuário do Twitter, Smug Huko, para escrever para ele. Smug se meteu em apuros depois de tentar cancelar o desenvolvedor principal de Night in the Woods. As capturas de tela dela eram de uma pessoa aleatória no Discord chamada Woods. Foi um fracasso desde o início, pois Smug depois desabafou que Ian era um chefe negligente. Estou apenas estressado por ter que gerenciar toda essa operação quase sozinho. Meu chefe não fez um único vídeo desde julho, e como resultado, meu salário é quase inexistente. Faz meses desde que minha última obra foi tornada pública em um vídeo. Ele não está postando vídeos porque estava tentando vender mercadorias. Ele vendeu camisetas referenciando a segunda emenda, apesar de não ser americano. Todo democrata e neocon quer desarmá-lo com recompras obrigatórias de armas e tornar seu direito de se defender contra a brutalidade do Estado um crime. Fiquei irritado com isso, então projetei uma camiseta em apoio à segunda emenda. Neste momento, o Sr. Chong se dedicou inteiramente à política americana. Ele falava constantemente sobre questões americanas, com tweets virais um atrás do outro. Ele se encaixou perfeitamente, e logo sua postagem alcançou olhos importantes. Em 21 de dezembro de 2019, Ian foi retweetado pela governadora da Carolina do Sul e embaixadora dos Estados Unidos da América, Nikki Haley. Ele ocultou evidências que indicavam ser um cidadão malaio interferindo na política americana. Foi um grande feito, mas menor se comparado à sua conquista máxima. Sincero ou não, Ian era um apoiador vocal do presidente Donald Trump, apoiando-o em quase todas as questões. Isso incluía sua posição contra jogos violentos, crendo estarem ligados a tiroteios em massa. Ian culpou outros jornalistas para justificar isso. Honestamente, não posso culpar Donald Trump por criticar a violência nos videogames, especialmente quando grande parte da mídia mainstream e a imprensa de jogos perpetuam a mesma mensagem há anos. Isso prosseguiu em tweets citando Polygon e Anita Sarkeesian. Foi claramente ridículo, com reação negativa de sua própria audiência. Eu acho que a declaração do Trump é um lixo total. Eu acredito que os videogames não causam tiroteios. Esse argumento é falso, distrativo e uma perda de tempo que apenas espalha medo. Onde você estava quando Sarkeesian fez suas afirmações sobre Doom no Fallout 4? Jogando Doom no Fallout 4? Como você pode imaginar, Ian não recuou, tornando-se ainda mais vocal na defesa de Trump. Isso se intensificou na eleição de 2020, quando finalmente valeu a pena.
Pelosi em crise está em alta. Você odeia. Ver isso. Isso não foi um acontecimento único também. Trump chegou a citar Ian diretamente em um tweet em diversas ocasiões. A cobertura do provocador da internet de grupos como Antifa foi útil contra a oposição. Ele se tornou um elemento básico do Twitter Make America Great Again e sua conta disparou. Ian começou aquele ano com 100 mil seguidores e terminou com 300 mil. Ele começou a twittar coisas como Donald Trump é o meu presidente e a América tem um problema comunista. 2 em cada 3 jovens americanos querem destruir a América. A nação está perdida. O último foi central para seu alarmismo enquanto ele defendia o fascismo. É aceitável ser fascista quando a alternativa é a completa anarquia e violência. Mesmo com o apoio do Make America Great Again, ele seria criticado por negligências ópticas. Como zombar de um homem de 75 anos que foi empurrado ao chão pela polícia? Não tropece nos seus próprios pés. Deletei a postagem original com o vídeo porque meus comentários eram desnecessários e insensíveis. Obrigado por me trazerem de volta à realidade. Com mais olhos do que nunca você pensaria que ele aprenderia com seus erros. Mas simplesmente não foi o caso. Em 30 de maio de 2020, Ian compartilhou um vídeo de manifestantes espancando um homem armado com um facão. Uma multidão de manifestantes acabou de assassinar um homem a sangue frio em Dallas. Ian defendia sua loja, mas nada do que ele afirmou era verdade. Evidências da polícia, testemunhas e filmagens mostraram que o homem armado avançou contra os manifestantes, e não o contrário. Ele não estava morto e estava estável no hospital. Mais tarde, Ian voltou atrás, alegando que agora ele estava em estado vegetativo. No entanto, Trump compartilhou a narrativa de Ian para toda a nação. Pessoas inocentes foram brutalmente espancadas, como o jovem em Dallas, Texas, que foi deixado morrendo na rua. No dia 15 de setembro, Ian acusou falsamente um homem de assassinato. Ele declarou que 33 anos era o principal suspeito em um tiroteio envolvendo 2 policiais. Suas únicas fontes eram postagens aleatórias no Facebook e a descrição de um homem de pele escura. O tweet de Ian foi contradito dentro de 1 hora pelo departamento do xerife do condado de Los Angeles. Há uma postagem nas redes sociais que está sendo circulada que identifica um homem da área de Los Angeles como o suspeito responsável pela emboscada. Essa é uma informação errônea e não há suspeitos nomeados ou procurados no momento. Mesmo depois de ser desmascarado, Ian não parou. O escritório do xerife do condado de Los Angeles pode estar contestando o conteúdo deste tweet, porém, mais detalhes de Hicks viralizaram no Facebook. Postarei mais confirmações ou detalhes conforme eu os receber. Oficialmente, nenhum suspeito foi nomeado até o momento. A acusação viralizou com as informações pessoais de Darnell vazadas pela web. O Sr. Hicks recebeu ameaças de morte e assédio na vida real como resultado. Ele falou sobre isso em uma entrevista que mostrou os tweets de Ian na tela. Depois de ser injustamente acusado nas redes sociais de emboscar 2 Los Angeles delegados do condado de Sheriff no sábado, o advogado Brian Dunn, do escritório Cochran. Ele não tem conexão alguma. Qualquer pessoa sofreria muito ao ser falsamente acusada de um crime, especialmente um crime tão hediondo quanto este. Ele começou a receber ameaças de morte. Sabe, eu tenho 2 filhas, e agora não me sinto mais seguro para levá-las para fora. Ele simplesmente foi jogado neste buraco por nada mais do que a cor de sua pele. Embora Ian tenha superado sua relevância, ele ainda era lembrado de seu passado de vez em quando. Em um tweet, ele chamou alguém de imbecil por levar seu cachorro para um tumulto. Ele não está reagindo bem às granadas de luz. Quando confrontado com a ironia, negou o ataque policial, mas admitiu que a alegação era bipartidária. Tanto a Antifa quanto alguns trolls neonazistas adoram afirmar que eu chamei uma equipe Special Weapons and Tactics para atirar uma granada de luz em um cachorro. Nunca aconteceu, nada me irrita mais do que o abuso de animais. Eu sei, não merecia ser atingido por uma granada de luz, peço desculpas por isso. Naquele dezembro, Ian caiu vítima de uma ligação de trote do Not Even a Show, que o questionou sobre seu passado. Olá, oi Ian, é o Richard do Gamer Shame, como você está? Com o quê? Gamer o quê? Shame, estamos apenas fazendo uma pesquisa sobre as piores controvérsias nos jogos e assim por diante. Estamos curiosos para saber do que você tem mais orgulho. É o Pro Hitler? Entendi, você está me provocando com essa postagem?
Ian continuou a apoiar Trump até o dia 6 de janeiro, o dia em que ocorreu o infame motim no Capitólio dos Estados Unidos. Para muitos, foi um ponto sem retorno, pois os apoiadores redobraram seus esforços ou se afastaram do movimento. Isso incluiu Ian, que chamou os manifestantes de nacionalistas brancos que faziam os conservadores parecerem ruins. Se as pessoas insistem em assumir o que aconteceu no Capitólio, apesar do fato de que extremistas nacionalistas brancos foram os responsáveis, então não fique com cara de Pikachu surpreso quando você for associado aos criminosos. Apenas tento ajudar as pessoas a acabar com suas confusões. Um dia antes da posse de Biden, Ian renegou totalmente Trump. Durante 4 anos, Trump arrastou os conservadores pela lama enquanto eles o apoiavam e justificavam suas mentiras e declarações estúpidas, frequentemente indesculpáveis. Ele retribuiu a todos perdoando alguns rappers e um monte de democratas corruptos. Mentir sobre o tamanho da pequena multidão em sua posse deveria ter sido o primeiro indicador. Sua condenação é bastante duvidosa por razões óbvias. Ele chamou quem apoiou a campanha de 2024 de delirante ou trapaceiro, o que, dadas suas ações atuais, parece ter mudado. Muitos de seus seguidores eram leais a Trump, resultando na perda de mais de 70 mil seguidores em um mês. Ian continuou tweetando sobre a política dos Estados Unidos da América, renomeando o High Break para Ketchup. Ele comentou sobre vídeos virais e notícias frente às câmeras. Em um clipe, ele elogiou Elon Musk por sua recente aquisição do Twitter. Elon Musk. Vamos falar sobre ele por um momento. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, fechou um acordo com o conselho de diretores do Twitter para adquirir a plataforma por United States Dollars dos Estados Unidos, 44 bilhões, assumindo o controle total da empresa. O que ele faz agora? Não é troco. Elon Musk expressou pela primeira vez sua intenção de promover mudanças no Twitter depois de perguntar a seus 85 milhões de seguidores o que achavam da adesão da plataforma aos princípios de liberdade de expressão. Isso foi importante por várias razões. A conta de Ian foi banida pelo PayPal, tirando-lhe uma fonte de renda. O Twitter de Trump também foi banido, possivelmente influenciando sua mudança de rumo. Elon estava adicionando compartilhamento de receita para os criadores. Ian elogiou o homem mais rico do mundo por anos, mas depois se tornou um crítico. Novamente obteve sucesso, atraindo rapidamente a atenção do bilionário. Logo, Ian o seguiu, elogiando-o diretamente e respondendo a cada poucos dias. É hora de parar de apaziguar os ativistas, pois eles prejudicarão o Twitter, não importa o que você faça. Você está certo, eles se uniram em tudo, desde a Anti-Defamation League até Nick Fuentes. Elon recusou jogar Grand Theft Auto 5 por envolver atirar na polícia. Ian concordou. Estou feliz que atirar em policiais no Cyberpunk seja completamente opcional. Também não terminei o Grand Theft Auto 5. Repetir as opiniões do bilionário sobre tudo funcionou, principalmente após a implementação dos benefícios do criador. Em 2023, Ian revelou que ganhava mais de $10 mil mensais com seus tweets. Isso também enquanto estava entre os 5 mais corrigidos pelas notas da comunidade do site. Sua conta agora tem mais de 900 mil seguidores. Essa nova fortuna atraiu a ira daqueles que vêm seguindo o duvidoso jornalista há anos. Em 4 de maio de 2023, The Quartering postou um vídeo criticando-o. Mas há um indivíduo que continua a se fazer agradável para pessoas poderosas. Neste caso específico, Elon Musk. Jeremy já havia lidado com Ian no passado, demitindo-o de seu site Exclusively Games. Ele revela que Ian usou essa posição para pagar a uma mulher chamada Ren. Ren era a mesma e-girl que Ian afirmava ser sua namorada em 2019. Quando ele era meu editor, mentiu dizendo precisar de ajuda para editar os artigos que estávamos trazendo, então contratou alguém chamado Ren. Supostamente, bem, pelo que eu entendi, essa pessoa chamada Ren era uma e-girl e estava tentando comprar um iPhone ou algo assim. Ele estava enviando dinheiro para uma e-girl que nem sabia que trabalhava para este site. Ok, quando eu o confrontei sobre isso, ele teve um colapso mental, um colapso emocional no Skype por roubar não o meu dinheiro, mas o seu dinheiro. As pessoas apoiaram o projeto.
Jeremy também discutiu a história de Ian desde o Internet Bloodsports até o Gamergate. Eventualmente, quando ele percebeu que havia mais dinheiro do lado dos jogadores profissionais, ele fez sua metamorfose para esse tipo de cara de direita contra a cultura de cancelamento. Mas ele não tem ideia do que é realmente a cultura de cancelamento. Ele fica na Malásia, tweetando do porão de seus pais, literalmente. Bem, na minha mente, de qualquer forma... Enquanto Ian ainda era bem-sucedido, ele tinha poucos ou nenhum aliado, pois ambos os lados o detestavam, mesmo aqueles que desconheciam seu passado ficaram chateados com seu constante roubo de informações de vídeos. Tornou-se um problema tão grande que um site colocou toda a Malásia na lista negra para impedi-lo. É isso, estou bloqueando o protocolo de internet da Malásia. Desculpe malaios que não são Ian, ele não me deixou escolha. Ele então tentou se reconciliar com Redux, mas era tarde demais, com o público em geral cansado de seu comportamento. A consequência foi sentida alguns dias depois com um enorme tópico do usuário Censored Man. Ele detalha seu passado com inúmeras provas e evidências. O autor aponta que ele era um malaio obcecado pelo Ocidente sem nenhum interesse no resultado. Ian desistiu do jornalismo de jogos depois que perdeu toda a credibilidade por ter sido pego em flagrante na situação de Andy Worski. Ele então se voltou para o jornalismo político, focando em questões ocidentais que não lhe dizem respeito. Ele fez isso por ser a maneira mais fácil de construir uma audiência e ser muito lucrativo. Ian reside na Malásia e posta conteúdo divisivo sobre as nações ocidentais. Não porque ele se importa, literalmente nada disso importa para ele, mas porque é lucrativo. A publicação recebeu mais de 37 mil curtidas e 10 milhões de visualizações. Foi bem sucedido em contextualizar sua história complexa, enquanto demonstrava malícia intencional. Também tornou público o fato de que ele não era um cidadão americano, o que ele havia mantido escondido por muitos anos. Isso provou ter consequências ainda mais sérias, pois seu próprio país tomou conhecimento. Veja, a Malásia é uma nação muçulmana conservadora. Eles nunca tiveram laços diplomáticos com Israel e não o reconhecem como nação. Na verdade, o governo malaio já prendeu pessoas por simplesmente sugerir a abertura de laços diplomáticos com Israel. Isso foi um problema sério para Ian, que era vocalmente pró-Israel. Os palestinos devem parar de construir casas ilegalmente em terras alheias. Isso causou um alvoroço nas redes sociais malaia que exigiam punição. O seguinte artigo foi escrito pelo veículo New Straits Times. Enquanto isso, os internautas malaios pediram ao ministro das Comunicações Fahmi Fadzil que tomasse medidas contra Chong, por suas ações, particularmente em seu comentário sobre as questões palestinas e israelenses. No entanto, a especialista em contra-terrorismo e extremismo Manira Mustafa sugeriu que obstáculos legais podem impedir qualquer ação contra Chong. Para registro, os malaios podem ser acusados de sedição sob a Lei de Sedições, por expressar opiniões que poderiam potencialmente semear discórdia entre as comunidades do país. Não é coincidência. Ian tweetou isso no mesmo dia: "Eu realmente amo meu país. A comida é ótima. É pacífico e é uma nação conservadora forte." O artigo se espalhou pelo Twitter como um incêndio, pois Ian Miles Chong começou a ser tendência. Muitos o tomaram como confirmação de que ele seria executado. Com a quase universal celebração, eles pediram sua prisão e que ele enfrentasse a pena capital. Pode ser o fim para Ian Miles Chong, um dos maiores sites de mídia na Malásia, está agora publicando pedidos para acusá-lo de sedição. Oro para que Elon Musk o resgate de helicóptero. Eu rezo para que Elon Musk o tire de Kuala Lumpur de helicóptero antes que seja tarde demais. O Twitter foi inundado com memes sobre seu destino, com rumores circulando. Eles sugeriam diferentes métodos e falsos anúncios de sua morte. Esses tweets receberam mais de 80 mil curtidas. Isso foi tão difundido que foi coberto na revista Time. No final, porém, uma confirmação real nunca chegou, pois Ian voltou para dissipar os rumores. Neste retorno, ele se comparou a Mark Twain. Antes de colocar a culpa em ativistas transgêneros de extrema esquerda, parece que ele conseguiu novamente se livrar de problemas. Sua explicação pode ser encontrada em um acompanhamento do New Straits Times. Ian Miles Chong esclareceu que ele não defende Israel, apesar das afirmações que circulam nas redes sociais. Chong disse que sempre expressou apoio à paz entre ambos os grupos e apoia o direito de existência da Palestina.
em várias plataformas, expressei meu horror aos eventos de 7 de outubro de 2023 junto com o resto do mundo, quando as imagens foram transmitidas ao vivo na internet. Sua afirmação é comprovadamente falsa, com muitos dos tweets ressurgidos datando de tempos atrás. Antes de 2023, mas por ora, parece que ele conseguiu se safar com suas palavras. De certa forma, respeito Ian Miles Cheong por sua trapaça. Ele tem sido tão descarado e exagerado ao mudar de opinião que chega a ser quase cômico. Em suma, estou ansioso para saber quais serão suas opiniões políticas daqui a 5 anos.